Paz do Senhor a todos, sou o Diácono Gabriel, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu quero falar aqui sobre Gênesis, número 2, onde vai falar sobre o chamado de Abraão, onde Deus chama Abraão para poder viver as suas promessas, para poder viver dependente do Senhor. Vamos ver o que diz aqui em Gênesis, capítulo 12, versos 1 e 2. Nos diz assim: Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Perceba que aqui no verso 1, Deus manda que Abraão saia da terra, da sua terra e do meio dos seus parentes, então de sua parentela, como em algumas versões vai dizer. E isso nos chama a atenção porque muitas vezes a gente quer viver o propósito de Deus, mas será se a gente vai querer obedecer à voz do Senhor e sair, ou será se nós vamos querer ficar na zona de conforto? Porque a zona de conforto ela é muito melhor para nós, porque nos deixa confortável do que a gente obedecer ou saia de sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Isso aqui, literalmente, Deus está dizendo para Abraão: olhe, saia da sua terra e vai, simplesmente confie no que eu já falei com você, confie que eu vou lhe mostrar a terra. Seja dependente só de mim, porque aí você vai ser abençoado. Aí você vai é, ser uma grande nação. A promessa de Deus para Abraão, ela é uma, é uma promessa linda. Só que muitas vezes a gente, olhando assim, a gente diz: Abraão foi um cara, um cara muito obediente. E realmente foi, sabe por quê? Porque é, para a gente obedecer a Deus e sair de nosso conforto, sair de nossa casa, sair até mesmo de nossa terra, para a gente poder ir fazer o ID do Senhor em outro lugar, a gente precisa de obediência, da mesma fé que Abraão teve, assim como diz lá em Hebreus 12, quando vai falar sobre a fé. E o Hebreus ele nos retrata que através da fé, que por causa da fé, os antigos conseguiram vitória. Conseguiram vitória através da fé, por quê? Porque a nossa fé ela não é firmada em algo que a gente pode ver. A nossa fé ela não é firmada em algo que a gente já está vendo ali. A nossa fé ela é fundada quando a gente está esperando algo e temos a plena convicção de que Deus ele vai nos dar, de que Deus ele vai abençoar. E isso por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se veem. Versículo 2 vai dizer: os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. A pergunta que fica é: eu e você decidimos, escolhemos ser bênção para os outros? Ou será se nós estamos querendo ser maldição na vida dos outros? Porque a gente ser bênção é difícil. Hoje em dia, poucas pessoas querem ser bênção na vida de alguém. Mas para ser maldição, para amaldiçoar, para falar o que não deve, para amaldiçoar a vida de alguém, a gente é bom em fazer isso. Muitas vezes a gente vê o nosso irmão cair dali, a gente vê nosso vizinho cair dali, em vez de a gente chegar e falar uma palavra de ânimo, a gente chegar e falar uma palavra que vai fortificar, a gente vai faz o quê? A gente vai acaba meio que
acabando de matar o outro que está ali no chão, em vez de levantar. Hoje, em nossa geração, é muito difícil alguém querer ser bênção na vida de alguém. Hoje é muito difícil alguém escolher ser bênção e alguém escolher fazer algo sem esperar nada em troca. Usar o altruísmo, assim como Ruth usou para com Noemi. Ruth, ela usou de altruísmo, ela não estava esperando nada em troca de quando ela foi junto com Noemi. Ela simplesmente estava indo lá porque ela sabia que Noemi iria precisar de ajuda. Ela estava indo lá porque ela sabia que Noemi já era uma idosa e que ela iria precisar de ajuda. Então Ruth usou de altruísmo, se converteu ao Senhor, abandonou os deuses, abandonou as velhas práticas e foi junto com Noemi. E por causa dessa decisão dela, por causa dessa decisão de obedecer, Ruth entrou para a genealogia do Senhor Jesus. Ruth, por causa de uma decisão, da decisão tomada certa, ganhou um livro na Bíblia com seu próprio nome, o livro de Ruth, por fazer a escolha certa. Então, se Deus falou para Abraão que as os descendentes deles iriam formar uma grande nação, Deus cumpriu. Deus cumpriu essa promessa. Deus cumpriu e ainda cumpre promessas. Então nós temos que escolher ser uma bênção para a vida das pessoas, assim como Abraão é até hoje em nossas vidas. Assim como Abraão é uma bênção em nossas vidas, nós devemos escolher ser bênção na vida dos outros. Nós devemos escolher ser bênção não simplesmente para poder querer ser abençoado pelas outras pessoas, não, mas sim ser bênção para abençoar outras pessoas. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como abençoar alguém. Você tem como abençoar através de uma oração, você tem como abençoar dando uma palavra de ânimo, você tem como abençoar fazendo o que é certo, você tem como abençoar ficando do lado da pessoa, independentemente da situação, e não sendo como órfã. Porque órfã é aquele tipo de pessoa que ela vai com você até certo ponto do caminho e depois ela vai e volta para trás e te abandona. Já Ruth não. Ruth, ela vai lá e está sempre do seu lado. Então, que essa palavra de Gênesis 12 possa ficar no seu coração e que Deus te abençoe. Se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, deixe o like porque aí vai ajudar a alcançar mais pessoas, a alcançar mais almas, tá bom? Então você, a partir daqui você já pode ser um abençoador. Você pode enviar para seu parente, para seu irmão, para seu amigo, para sua mãe, para quem quer que seja, para que seja abençoado e tocado por essa palavra. Então que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, a sua casa. A paz do Senhor a todos e até a próxima.